Então tá, gente, vou compartilhar a tela. É, Deixar o WhatsApp. Vocês veem tela cheia? Eu vou precisar que alguém... Eu não estou vendo mais o chat agora, então... Sim, Tá, obrigada. Então tá, gente. Então vamos lá. Então, entrando mais em equilíbrio geral, a gente falou um pouco, né, de questões mais históricas e mais teóricas a respeito do equilíbrio geral na aula passada. Hoje a gente vai entrar, enfim, a gente vai fazer uma micro-revisão do que foi falado e entrar na parte da caixa de Edworth, especificamente. Então, dentro de equilíbrio geral, a gente falou um pouco dessa análise do equilíbrio geral, que vai ser um pouco essa revisão, né? Um pouco o que é o equilíbrio geral, a teoria. E aí a gente vai falar de eficiência nas trocas, essa diferença entre o que é equidade e eficiência. Enfim, e dentro da questão das trocas, a gente vai falar bastante da caixa de Edworth. Então, como a gente falou na aula passada, o equilíbrio parcial, ele pressupõe que as atividades em um mercado são independentes das atividades em outros mercados. Então, basicamente, quando você fazia uma análise de equilíbrio parcial, lá falando, sei lá, do mercado de carros, e você falava do equilíbrio entre oferta e demanda por carros, a gente supunha que essa oferta e demanda por carros, ela era independente da oferta e demanda por todos os outros produtos. Então, se a gente virasse e falasse dentro daquele exercício, por exemplo, sei lá, suponha que houve um aumento do preço da gasolina, que tem, enfim, é um outro mercado que, na verdade, influencia. A forma como vocês interpretariam isso em micro 1 é que teve um choque, então, de demanda negativo por causa agora da gasolina mais alta, por exemplo. Ou você supõe, enfim, que agora as pessoas vão usar menos carro de acordo com o preço do carro, porque a gasolina está mais cara, elas vão contabilizar isso. Então, você teria que, de alguma forma, interpretar isso a respeito de outros mercados como um choque de oferta ou um choque de demanda naquele mercado, como se fosse um choque independente, né? Mas você não fazia uma análise de como que, ao mesmo tempo, esses mercados vão fazendo, vão tendo um feedback uns sobre os outros, né? Que é o que acontece na análise de equilíbrio geral. Na análise de equilíbrio geral, os preços e as quantidades de todos os mercados, eles vão ser determinados de forma simultânea, e essa interdependência dos mercados, ela vai ser considerada de forma explícita. Então, a gente vai estar falando, por exemplo, que ao mesmo tempo que você tem um choque no preço de combustíveis, digamos, sei lá, que pegando, sei lá, se a gente está falando do equilíbrio geral no caso brasileiro, por exemplo, né? Então, supõe um choque externo de preços no preço de combustível que faz com que o preço do combustível no Brasil aumente. Esse seria o choque independente, digamos assim. Para a gente fazer uma análise do equilíbrio geral, a gente teria que pensar que, com isso, a gente vai ter um choque nos preços de todos os bens que utilizam gasolina, o que é basicamente tudo, na verdade, porque a gasolina é um bem muito básico que é usado no transporte e tudo, na verdade, tem uma dependência do transporte. Então, esse choque no mercado específico de gasolina se espalharia pelo mercado como um todo. Esse espalhamento pelo mercado como um todo também teria um próprio feedback no mercado por gasolina. Então, digamos, você tem um choque original no preço da gasolina, que daí, por sua vez, vai ter como consequência uma queda da demanda por produtos que são, enfim, transportados de um estado para o outro, pelo uso de carro em si, que faz com que a demanda por gasolina, consequentemente, acabe reduzindo, e aí você pode ter, na sequência, uma redução de novo desse preço da gasolina, enfim. Tem muitos vai e vens que vão acontecer nessa economia, até que você convirja a um ponto de equilíbrio geral. Mas essas interdependências de todos esses mercados precisam ser analisadas de forma simultânea. Então, a gente tem esse efeito de retroalimentação ou de feedback, que é como chama, que é esse ajustamento de preço ou quantidade em um mercado
pelo ajustamento de preço e quantidade em outros mercados, e tudo vai acontecendo meio que ao mesmo tempo. Se alguém tiver dúvida em qualquer momento, por favor, levante a mão. E aí a gente parte, então, eu cheguei a mencionar isso, a gente pode pensar, quando a gente estava lá na análise de equilíbrio parcial, vocês fizeram uma análise do equilíbrio, enfim, vocês fizeram uma análise da demanda, do lado da demanda, né, da teoria do consumidor, fizeram uma análise da oferta, da teoria da firma, e aí fizeram esse equilíbrio parcial, que seria quando você tem oferta e demanda se igualando. Para a gente fazer, então, você tem dois agentes que eles são distintos, que eles têm funções distintas na economia, o consumidor e o produtor, né? E um produto na análise do equilíbrio parcial. Você tinha um único bem. Agora, para a gente fazer uma análise de equilíbrio geral, em termos de número de mercados, o mínimo que a gente precisa ter são dois bens. E se a gente já coloca dois bens com produção e com consumo, a coisa já fica muito complexa muito rápido. Então, primeiro, a análise do equilíbrio geral que a gente faz, o estudo vai ser o equilíbrio geral nas trocas. Então, vai ser a ideia de que é possível a gente analisar como que funcionaria o sistema de trocas sem a possibilidade de haver produção. Então, a gente começa com uma hipótese de uma economia na qual não tem produção, na qual simplesmente as pessoas, a gente vai falar nas premissas, né, que a gente vai usar aqui, são dois consumidores, duas pessoas e dois bens. E esses consumidores, eles conhecem as preferências uns dos outros, e esses consumidores, eles não produzem, eles têm uma dotação inicial. Então, o exemplo que a gente vai usar aqui é o Boris e o Tobias, que eles têm juntos, então, a dotação inicial dessa economia, 10 unidades de cerveja e 6 unidades de petisco. Essas 10 unidades de cerveja vão estar distribuídas entre Boris e Tobias e as 6 unidades de petisco entre Boris e Tobias. O que significa que não existe uma possibilidade de alocação nessa economia na qual a soma entre a quantidade de cerveja que Boris e Tobias vão beber passa de 10 unidades. O máximo são 10 unidades. E o máximo de petisco são 6 unidades. Então, supõe, sei lá, que Boris e Tobias estavam num bar, pediram 10 unidades de cerveja, 6 unidades de petisco, e o bar fechou, e isso é tudo que eles têm. Isso está chegando na mesa e eles vão distribuir entre si. Então, cada um pediu uma quantidade, não tem a possibilidade deles terem mais, por exemplo. Então, a ideia é que só vai haver troca entre os dois, não vai haver nenhum tipo de produção. E aí a gente falou um pouquinho na aula passada da questão da notação, né? Então, as dotações iniciais, elas são representadas normalmente pela letra W, que vem de riqueza, né? De wealth em inglês. E aí, com um subscrito ali, que é o B e o T, a parte que está abaixo, né? Sendo o indivíduo, e o sobrescrito que está acima, o C e o P, o bem. Então, a gente tem dois indivíduos, B e T, e dois bens, C e P. B é o Boris, T é o Tobias, C é a cerveja e P é o petisco. Então, quando a gente... o conjunto que representa essa dotação inicial, ele aí, do jeito que ele está colocado, se eu olhar o WBC aqui, ele vai me dizer a quantidade de cerveja que o Boris tem antes de haver qualquer troca. O segundo número aqui representa a quantidade de petisco que o Boris tem antes que eles façam qualquer troca. O WCT é a quantidade de cerveja que o Tobias tem, e aqui vai ser a quantidade de petisco que o Tobias tem. Todo mundo entende essa anotação? Tudo certo? Podem usar reações também, assim, só alguma coisa. Vocês estão me ouvindo, né? Eu não vejo o chat, é muito ruim com compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo ter o chat. Não, não tenho chat, gente. Cadê? Vocês estão aí? Tá tudo certo, a gente entendeu. Ah, é horrível, eu não acho o chat enquanto eu tô compartilhando, não dá para ver mesmo, não? Eu que tô errada?
Ah, achei. Eu achei o chat, mas não tem. Tá bom. Beleza. Continuando. Tá. Então, dotação inicial, agora o chat está na tela. E aí, vamos supor, então aqui no nosso exemplo, a gente tem o Boris tendo 7 cervejas e um petisco, e o Tobias tendo 3 cervejas e 5 petiscos. E eu vou dizer para vocês, então eu conto para vocês, que a TMS do Boris de cerveja por petisco é 3, e a TMS de Tobias de cerveja por petisco é meio. O que que isso significa? Se a taxa marginal de substituição do Boris de cerveja por petisco é 3, isso quer dizer que ele estaria disposto a abrir mão de 3 cervejas para ter um petisco. Então, ele tem muito pouco petisco, ele tem muita cerveja. Então, na situação que ele tá louco para ter mais petisco, tão louco para ter mais petisco, que ele estaria disposto a oferecer 3 cervejas a alguém que oferecesse um petisco para ele. O Tobias está na situação contrária, ele está cheio dos petiscos e está com pouca cerveja, né? Então, para ele seria exatamente o oposto, ele estaria disposto a dar mais petisco por cerveja. Então, ele abriria mão apenas de meia cerveja para ter um petisco, ou então você pode entender que ele precisaria, que ele daria até 2 petiscos por uma cerveja. Dado que ele daria 2 petiscos por uma cerveja e o Boris daria 3 cervejas por um petisco, existe uma possibilidade de troca aí. Então, o Boris daria 3 cervejas por um petisco, ele certamente também estaria disposto a dar 2 por um petisco, ele estaria disposto a dar uma por um petisco. O Tobias, a mesma coisa, ele está disposto a receber uma cerveja e, em troca disso, dar até 2 petiscos. Então, existe toda uma amplitude aí de possibilidade de troca que faz com que tanto o Boris quanto o Tobias fiquem mais felizes do que eles estão. Então, quando a gente fala que a TMS de Boris de cerveja por petisco é 3, isso quer dizer que se o Boris desse 3 cervejas por um petisco, ele estaria exatamente na mesma situação atual. Então, o Boris é indiferente entre a cesta dele atual, que é 7 cervejas e um petisco, e uma cesta possível de. Eu consigo escrever aqui? Consigo, ó. E uma cesta possível de 4 cervejas e 2 petiscos. Ele é indiferente. Nossa Senhora, esse indiferente ficou meio feio. Mas ele é indiferente entre essas duas opções. Então, 7 cervejas e um petisco, e 4 cervejas e 2 petiscos, para ele são cestas que são similares naquele ponto. Todo mundo entende isso? Bom, quem não entende isso, levanta a mão, é mais fácil. Então, se ninguém me parar, é porque vocês estão entendendo. E o Tobias estaria, na verdade, nessa situação na qual ele está disposto a abrir mão de uma cerveja por 2 petiscos, na verdade, abrir mão de meia cerveja por um petisco, ou ele estaria disposto, ele quer mais cerveja, né? Então, ele gostaria de, por 2 petiscos, ter mais uma cerveja. Então, ele também é indiferente entre 4C e 3 petiscos. Então, isso significa que, dado que em qualquer situação entre a TMS de um e do outro, então, por exemplo, uma taxa de troca de uma cerveja por um petisco é benéfica para ambos. Então, quando eu estava olhando ali, eu não sei se o que eu. Peraí, meu Deus. Como é que eu volto? Não consigo voltar um slide. Quando eu estava olhando aqui 4C e 2P e 4C e 3P, nessa situação aqui, comparado à situação ali que eu dei de referência, 4C e 3P, né?
3 ou 4P? 2P, desculpa. Que é 2. 4C e 2P. E 4C e 3P. É muito fácil ver que essa sexta aqui, essas duas cestas aqui, elas são melhores para ambos. Então, existe essa possibilidade, essa cesta aqui, que é indiferente a essa cesta aqui original, ela claramente é uma cesta pior do que essa cesta aqui, porque nessa cesta aqui ele tem a mesma quantidade de petisco e 3 cervejas e 2 cervejas a mais. A mesma coisa para o Tobias, que nessa cesta ele tem a mesma quantidade de cerveja e um petisco a mais. Então, pela regra da não saciabilidade, essa alocação aqui seria uma alocação na qual tanto Boris quanto Tobias estão melhores do que na anotação inicial, que era 7C 1P e 3C 5P. Eu não sei se todo mundo entende a análise que eu estou fazendo, então vocês qualquer coisa me perguntem, tá? Mas eu basicamente, utilizando a taxa marginal de substituição que foi dada de cada um deles, achei uma cesta a qual eles são indiferentes em relação à cesta original e uma cesta que, na verdade, é melhor do que a cesta original, tá? E essa cesta é uma alocação possível. Nessa alocação final aqui, a gente segue tendo a mesma quantidade de cervejas e petiscos que na alocação inicial, que são 10 cervejas e 6 petiscos. E nenhum dos dois piorou. Então, a gente vai dizer que isso aqui é uma melhora no sentido de Pareto. Por que ela não é melhora no sentido de Pareto? Porque ela é uma melhora tanto para Boris quanto para Tobias. Então, qualquer situação por troca que faz com que ambos melhorem, ela vai ser uma situação de melhora de Pareto. Ou uma situação na qual um deles melhora sem que o outro piore, também seria uma situação de melhora de Pareto. Então, a gente poderia também ter pensado que, no fim dessa troca, o Tobias fica exatamente com as 4 cervejas e os 3 petiscos, e, na verdade, o Boris com 6 cervejas e 3 petiscos aqui, por exemplo. Essa situação também seria uma melhora de Pareto, mas ela seria uma melhora de Pareto com só o Boris melhorando a situação dele e o Tobias ficando exatamente igual ele estava antes. Então, no fim das trocas, enquanto as TMS foram distintas, sempre que um valorizar um bem mais do que o outro, e o outro valorizar o outro bem mais do que um, haverá essa possibilidade de trocas que faz com que pelo menos um deles melhore sem o outro piorar. E enquanto a gente estiver na situação, existe uma possibilidade para as trocas que seriam vantajosas para ambos e levariam a uma melhora na eficiência. A alocação eficiente, ela vai acontecer quando todas essas possibilidades de trocas se exaurirem. Ou seja, quando basicamente os dois, enfim, os dois acharem que a taxa de troca entre cerveja e petisco seja exatamente igual. Então, no momento que tanto Boris quanto Tobias só estiverem dispostos a trocar, por exemplo, uma cerveja por um petisco, não existe mais possibilidade de troca entre eles que faça com que um melhore sem o outro piorar. Nesse ponto, a única coisa que poderia acontecer é você realocar de um para o outro, aí você melhoraria um e pioraria o outro. Tá claro ou não? Eu acho que, sim, eu estou num nível muito teórico, então eu queria que vocês me dissessem se está dando para entender ou se está confuso. Acho que tá indo médio. Tá Tá médio, indo. né? Tá médio, é. Deixa eu tentar, vamos ver se pelo gráfico a coisa fica um pouco mais clara. Vou passar aqui. Vamos lá. Tentar um pouquinho pelo gráfico, a gente vai voltando, mas eu com certeza vou voltar nessa aula que vem. Eu acho que certamente, enfim, é uma aula que era melhor para o quadro do que para o. Na verdade, é meio entre os dois, né? Os gráficos é melhor estar no slide, mas essa parte toda das contas era melhor estar no quadro, né? E estar com vocês ali em sala. Mas, enfim, a gente faz o que der hoje e a gente volta para a coisa ficar mais clara. Vamos lá. No gráfico, a gente pode pensar essa alocação inicial, esse ponto aqui W, tá?
Então, pensando só no Boris, por enquanto, que tinha inicialmente, como é que era? 7 unidades de cerveja. E aqui vai ser o petisco. 7 unidades de cerveja e 1 unidade de petisco. É a situação inicial dele. O que eu disse é que, se ele abre mão de 3 unidades de cerveja e ganha 1 unidade de petisco e vai para 2 unidades de petisco, então digamos que esse ponto aqui é o ponto 4, abriu mão de 3 unidades de cerveja, vírgula 2, tá? Então aqui seria 4. E aqui seria 2, e claramente as dimensões estão um pouco erradas. Se esse ponto aqui for o 4 e 2, isso significa que ele abriu mão de 3 cervejas para ganhar um petisco e continuou exatamente na mesma situação. Essa é a ideia da TMS, né? A TMS, assim, não dá tão certo aqui, na verdade, porque a gente está numa curva, né? A TMS, ela mede essa taxa de troca aqui na margem, bem nesse ponto, né? Então, como eu estou mudando 3 unidades por 1, eu já estou saindo muito do ponto. Então, aqui a TMS já vai ser outra. Então, não é tão simples assim a análise, mas enfim. Quando a gente como que lineariza, né, essa situação aqui que está na margem, imagina que a gente vem para cá, esse ponto seria um ponto de indiferença entre esse, no qual ele fez essa troca de acordo com a taxa marginal de substituição dele, que era 3 por 1. Então, nesse ponto aqui, ele trocava 3 por 1, quando ele troca 3 por 1, ele fica mais ou menos na mesma. Tá? O que significa, se ele trocar, digamos, 3 por 2, ele melhora a situação dele. Então, a cesta 4, 3 é uma cesta que necessariamente vai ser melhor do que a cesta 4, 2. Vamos ver esse ponto aqui é o 4, 3. Então, basicamente se você chega para, sei lá, você chega no mercado e fala, nossa, estou disposta, estou com muita vontade de comer um chocolate. Eu quero aquele chocolate, sei lá, quero um chocolate Lindt de aquele que é, sei lá, aquele que tem aquele creminho por dentro. Nossa, que desejo de comer aquilo. Estaria disposta a pagar R$ 15 por isso. Você vai andando no supermercado, nossa, é meio caro aquilo, né? Mas olha, estaria disposta a pagar até R$ 15. Você chega no supermercado, ele está custando R$ 5 na promoção. Você melhorou a sua situação. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Então você fala assim, nossa, estou cheia de cerveja em casa, nossa, daria tudo por uma porçãozinha de batata frita. Abriria a mão aqui desses três cascos de cerveja, tudo por uma porção de batata frita. E aí aparece alguém e fala para você, olha, na verdade eu estou trocando 2 cervejas por uma porção de batata frita. Ou então eu troco essas suas 3 cervejas por 2 porções de batata frita. E aí você fica melhor do que se você trocasse só por uma batata frita, por exemplo. É isso que está acontecendo, mais ou menos. Tá claro? Então, basicamente, digamos que se a gente chega, se ao invés de você ir para o supermercado para comprar o seu chocolate, você vai naquele moço ali da esquina que vende chocolate, ou o moço que vende chocolate no metrô, né? E ele não te dá um preço. E, na verdade, existe uma forma, vocês conseguem ler a mente um do outro, tá? E você chega ali na frente dele, ele olha para você, ele fala, você pagaria R$ 15 por um chocolate, né? Você olha para ele e você fala, nossa, você estaria disposto a vender esse chocolate por até R$ 5, né? Você já estaria disposto a vender. E aí vocês decidem, bom, que tal você me vender por R$ 10? E aí os dois ficam melhor. Essa é a situação que está acontecendo aqui. O Boris quer tanto petisco que ele abriria mão de 3 cervejas. Tobias quer tanto cerveja que ele daria até 2 petiscos por uma cerveja, o que significa que entre essas duas coisas tem muita possibilidade para os dois melhorarem. Está um pouquinho mais claro ou ainda está muito confuso? Não, ficou mais claro agora. Acho que para todo mundo. Tá. Bom, podem ir parando, gente, se precisar. Então, agora é o seguinte, agora vocês vão precisar fazer um esforço de abstração.
imagine agora que eu vou desenhar uma função, essa função aqui do Boris, eu faço como? Eu tenho aqui o meu eixo y, né? E o meu eixo x, e basicamente, quando eu vou para a direita, eu tenho mais do bem 1, quando eu vou para cima, eu tenho mais do bem 2, né? Isso é o nosso básico da geometria da análise linear, né? Vamos agora fingir que a gente fez um espelho e virar isso aqui de cabeça para baixo e imaginar que aqui está o meu eixo y, ele vai de cima para baixo, e aqui está o meu eixo x. Então, basicamente, é como se vocês virassem o computador de vocês de cabeça para baixo agora. Então, se eu passo para esse novo gráfico aqui, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que o meu computador está assim, como se eu tivesse de cabeça para baixo, ele vai ficar exatamente igual ao que ele estava. Então, esse aqui é meu eixo x, que agora vai da direita para a esquerda, e esse é o meu eixo y, que vai de cima para baixo, ao invés de baixo para cima. Esse é exatamente a mesma coisa que a gente tinha aqui, só que como se a gente tivesse espelhado, tá? Então, eu vou analisar o Tobias nessa reflexão para cima e para a direita da minha curva, das minhas curvas de inferência, que significa que, quanto sempre, né, em qualquer situação, quanto mais longe da origem, aqui está a minha origem agora, melhor. Então, nessa curva de indiferença, o Tobias está numa situação pior do que nessa curva de indiferença, do que nessa curva de diferença. Então, a utilidade B3 é maior do que a utilidade B2, que é maior do que a utilidade B1, tá? E eu tinha falado do Tobias que esse ponto aqui inicial dele, ele tem o bem 2 aqui, que é o petisco, ele tem 5 petiscos. E ele tem 3 cervejas. E ele quer tanto mais cerveja, ele gosta muito de cerveja, ele não tá nem aí para os petiscos. Ele estaria disposto a abrir mão de 2 petiscos nesse ponto para ganhar uma cerveja. Então, ele sairia desse ponto aqui dos petiscos e abriria mão de 2 para ganhar uma cerveja. Então, quando ele vem para esse ponto aqui, que seria o ponto, como eu falei, o 4,2, né? Então, aqui ele tem 4 cervejas e não, é isso, 2 petiscos, desculpa. Não, 2 petiscos está errado, né? Ele abriu mão de 2 petiscos, então ele ficou com 3, desculpa, gente. 4,3. 4 cervejas, uma cerveja a mais e 2 petiscos a menos, e aqui ele ficou com 3 petiscos. Esse ponto aqui está na mesma curva de diferença que a dotação inicial dele. O que significa que esse outro ponto aqui, no qual ele também tem 3 petiscos, mas ele tem 5 cervejas, que é o ponto 5,3, é um ponto que traz mais alegria para a vida de Tobias do que o ponto 4,3. Então, se ele trocar uma cerveja por um petisco, ele melhorou de situação. E, como a gente tinha visto antes, o Boris é a mesma coisa. Se ele trocasse uma cerveja por um petisco, abrindo mão de uma cerveja, no caso, e ganhando um petisco, ele também melhoraria de situação. Ele também iria para uma curva de indiferença mais alta. O que eu vou fazer aqui agora, basicamente, é botar as duas coisas juntas. Então, eu não estou falando do Tobias indo ao mercado e comprando 5 cervejas, desculpa, 3 cervejas e 5 petiscos, ou comprando 5 cervejas e 3 petiscos. Ele não está tomando essa decisão no mercado, no qual existe uma infinidade de cervejas e petiscos, e ele está decidindo em que medida ele vai consumir isso. Ele tem cervejas e petiscos, e ele tem uma outra pessoa que tem cervejas e petiscos, e o universo de possibilidades de consumo está já dado, como a gente tinha falado na aula passada, pelas dotações iniciais. Então, assim, voltando só um pouco aqui, porque eu passei direto para a gente poder explicar daquele jeito, existe um limite das possibilidades de alocações aqui.
Então, lembrando, anotação, isso aqui é a quantidade, aqui de novo, meu Deus do céu, a gente vai fazendo as coisas e vão ficando diferentes, né? Então, digamos que aqui é cerveja, e aqui seria cerveja, e aqui é petisco, e aqui seria petisco. Então, essa aqui seria uma dotação mais geral, né? Na qual os bens são denominados por 1 e 2, são dois bens, e os consumidores são denominados por A e B. Então, esse aqui seria o Boris, e esse aqui seria o Tobias. Só para ficar bem confuso que o B é o A e o A é o B, né? O Boris e o Tobias. E mais uma vez, aqui a gente está falando de cerveja, cerveja, petisco, petisco. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui é que a quantidade final de cerveja que o Boris vai consumir, mais a quantidade final de cerveja que o Tobias vai consumir, tem que ser igual à quantidade inicial de cerveja que o Boris tinha, mais a quantidade inicial de cerveja que o Tobias tinha. Então, se a quantidade inicial que o Boris tinha de cerveja era 7 e a quantidade inicial de cerveja que o Tobias tinha era 3, eu não posso, por exemplo, ter o Boris tomando 6 cervejas e o Tobias tomando 5 cervejas, porque uma cerveja teria que ter brotado de algum lugar. Então, a soma desses dois aqui tem que ser no máximo 10. E como a gente não tem desperdício na nossa economia, na verdade, a gente vai ter que essa soma vai ser igual a 10. Então, também não tem a possibilidade deles simplesmente deixarem uma cerveja lá no bar e irem embora, com aquela cerveja ficando no bar, né? Então, aqui a gente vai ter que ter algum tipo de alocação final, então alguma possibilidade, sei lá, por exemplo, 5 e 5. Isso aqui é uma alocação factível. Então, é possível, dado que existem 10 cervejas nessa economia, é possível, factível, o Boris beber 5 e o Tobias beber 5. É factível, por exemplo, o Boris beber 10 e o Tobias beber 0. E por aí em diante. Então, o universo de alocações possíveis são todas aquelas na qual a soma da alocação final é igual à soma da dotação inicial para cada um dos bens. O mesmo vale para os petiscos aqui embaixo, no qual, na verdade, a soma vai ter que ser igual a 6, porque isso aqui era 1, isso aqui era 5. Tá claro? Tá, vou supor que tá claro. Então, isso aqui significa também, se a gente estivesse pensando só no caso do Boris primeiro, isso significa que o limite de consumo dele aqui de petisco está dado aqui por essa quantidade de petisco que existe, que é 6. Então, na melhor das hipóteses, o Boris vai ter 6 petiscos e 10 cervejas. Essa aqui é a alocação factível possível máxima dele, né? Então, eu poderia pensar nesse gráfico aqui, ao invés de pensar que o limite no eixo Y é infinito e o limite no eixo X é infinito, que é a forma como a gente faz, eu poderia fechar aqui e dizer que o limite, na verdade, as alocações factíveis, elas estão determinadas exatamente por esse limite superior de 6 e esse limite inferior de 10. Desculpa, esse limite na direita de 10. Tá? Esse ponto aqui, se o Boris consumisse nesse ponto aqui, menos se o Boris consumir nesse ponto aqui, isso significa que ele ficou com todos os petiscos da economia e todas as cervejas da economia. Basicamente, ele assaltou o Tobias, né? Porque não tem outra opção. Tá claro isso? O que significaria esse ponto? Todo mundo enxerga esse ponto aqui como um ponto desse gráfico? Bom, vou continuando. E aí, o que a gente vai fazer agora é pegar aquele gráfico do Tobias e entender exatamente a mesma coisa, o mesmo vale para o gráfico do Tobias, né? Então, se a gente tivesse uma caneta, tá? Se a gente disser que aqui é 10 de cerveja e aqui é 6 de petisco, o limite máximo factível de consumo para o Tobias nessa economia estaria determinado nesse ponto aqui, tá?
E se... E basicamente o que a gente está dizendo também é que se o Tobias consome nesse ponto aqui, o Boris consome no ponto zero. Porque a soma do quanto o Tobias e o Boris consomem tem que ser 10 cervejas e 6 petiscos combinados. Tá? E aí, o que significa que, quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem aquele ponto, olhando do ponto de vista do Boris, né? A gente vai olhar o Boris desse ponto de vista, então esquece por enquanto a parte de cima aqui desse gráfico, essa parte aqui. Tá? Isso aqui, a gente começa com isso aqui sendo exatamente igual o que a gente tinha antes. Boris sendo dado aqui. E esse ponto aqui máximo, que é um ponto onde tem 10 cervejas e 6 petiscos, sendo a possibilidade máxima de consumo da economia. Nenhum ponto fora desse gráfico aqui, nenhum ponto acima, esse ponto aqui, por exemplo, 11 cervejas e 2 petiscos, ele não é um ponto factível, porque não existem 11 cervejas. E a outra opção é a gente esquecer, por enquanto, toda essa parte aqui de baixo, na verdade, essa área do Boris. E aqui o que a gente tem é exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes, mas do ponto de vista do Tobias. Indo para a esquerda na quantidade de cerveja, para baixo na quantidade de petisco. E esse ponto aqui determinaria que Tobias ficou com toda a quantidade de cerveja, toda a quantidade de petisco, sendo o limite de consumo, tanto do ponto de vista de cerveja quanto do ponto de vista de petisco. E, na verdade, isso aqui funciona muito bem, exatamente porque nessa caixa aqui, quando eu pego este ponto aqui, do ponto de vista do Boris, este ponto aqui, vou pegar um ponto bem na metade aqui, tá? Então, nesse ponto aqui, vamos ver quem consegue me responder. Eu vou tentar deixar vocês responderem, pelo amor de Deus. Participem, por favor. Nesse ponto, quantas... aqui é o 5 e aqui é o 3. Quantas cervejas o Boris está consumindo e quantas cervejas o Tobias está consumindo nesse ponto? Alguém? Gente, alguém está aí? Não. A gente tá aqui, professor, acho que tá todo mundo pensando, tentando entender. Tá, então vamos lá. É por isso que é importante vocês irem falando, porque senão eu vou falando, vocês não estão entendendo nada. E em aula, pelo menos, eu estou vendo a cara de vocês, então eu sei quando vocês estão entendendo e quando vocês não estão entendendo. Grupão de 5 aí, se vocês tiverem 6 pessoas, respostas. eles estão sem microfone, a galera que tá aquele grupão, Sim, eu vi aqui que mas eles eles estão mandaram. falando aqui. Eu estou com o chat aberto, vocês podem responder lá também. O que eu estou falando aqui é nesse ponto aqui, pensa do ponto de vista do Boris aqui, tá? Se aqui tem 5 e aqui tem 3, quantas cervejas e quantos petiscos o Boris está consumindo, se esse é o ponto que eu determino? Vamos voltar aqui rapidinho, então. Vamos de novo aqui, ó. Então, esse aqui é o 5 e aqui é o 3. Nesse ponto aqui, essa cesta aqui, XA, quantas cervejas ele consome? Aqui é o eixo das cervejas. 5. E quantos petiscos? Obrigada, Paloma. 3. Agora no Tobias. Vamos ver no Tobias. Mais uma vez. Se aqui é o ponto. Aqui é 3. Desculpa, aqui é 3. E aqui é 5. Quantas cervejas ele consome no ponto XB?
De novo aqui a cerveja. 5, exatamente. E quantos petiscos? 3. Agora, esse ponto aqui. Se esse eixo aqui representa o Boris e esse aqui representa o Tobias, eu juntei as duas coisas, como se eu estivesse combinando o gráfico 1 com o gráfico 2. Nesse ponto aqui, quantas cervejas o Boris consome? E quantas cervejas o Tobias consome? Então, a quantidade de cerveja... Isso, exatamente. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, essa quantidade de cerveja aqui, que são 5, é a quantidade de cerveja que o Boris consome. E essa quantidade de cerveja aqui, que também são 5, né? Porque o total aqui são 10, é o quanto o Tobias consome. Então, esse ponto aqui representa um consumo de 5 cervejas para o Boris e 5 cervejas para o Tobias. Então, basicamente, esse ponto ele representa, do ponto de vista do eixo X só, ele representa 3 coisas. Tem 3 informações que ele me dá. Ele me dá a informação do número de cervejas que o Boris consome, do número de cervejas que o Tobias consome, mas ele também está me dando, de alguma forma, a informação do número total de cervejas dessa economia, que está limitado ali pelo tamanho dessa caixa. Então, não, foi coincidentemente. Vou pegar um outro ponto aqui para ver se vocês entenderam, porque esse ponto era um pouco mais fácil. Agora a gente vai para um ponto um pouco mais difícil. É porque eu peguei exatamente nesse ponto, no meio da caixa. Então, sempre que eu pegar o ponto do meio da caixa, vai ser o mesmo valor para os dois bens. Enfim, para cada bem, né? Metade. Então, aqui nesse mesmo ponto, a gente tinha 5 cervejas para cada e a gente tinha 3 petiscos para cada, né? Que eu estava cortando no meio a minha caixa, aqui e aqui, tá? Eu vou agora pegar um outro ponto aqui. Aqui, digamos que aqui é 2 e aqui é 1. Então, nesse ponto aqui, quantas cervejas o Boris consome? Ui, caiu o computador. 2. E quantas cervejas o Tobias consome? Isso, 8, exatamente. Por quê? Porque o total é 10, né? E aí, não coincidentemente, exatamente pela forma da caixa, tanto você pode ver que ele consome 8, porque o total aqui é 10, né? Esse ponto aqui representaria 10, então é 10 menos 2 é 8, sobram 8, então até aqui a gente tem 2, e aqui a gente tem outras 8. Ou porque, na verdade, se a gente viesse vindo lá de cima, a gente tinha também que isso aqui é 8. Então, nesse ponto aqui, a gente tem exatamente, do ponto de vista do Tobias, 8. É um espelho essa caixa, né? E quantos petiscos o Boris consome aqui? 1. E quantos petiscos o Tobias consome aqui? 5. Todo mundo entendeu ou só a Paloma entendeu? Tá. Então agora a Paloma e o grupão entenderam. Os outros eu espero que também tenham entendido. Mas qualquer coisa vocês me parem, tá? Agora não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui nesse slide, porque agora é uma bagunça. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Então, agora voltando para o exemplo que a gente tinha, né? A gente tinha um exemplo que esse ponto aqui, essa alocação, basicamente, deixa eu voltar aqui um segundo. A gente tinha determinado lá uma alocação inicial que era o Boris tinha 7 cervejas e um petisco. Isso é a alocação inicial, 7 cervejas e um petisco aqui.
E, coincidentemente, esse ponto aqui, quando a gente vai e faz o espelho desse ponto para o Tobias, ele vai me dar exatamente 5 petiscos, né? E quantas cervejas o Tobias tem nesse ponto? 3, né? Então, aqui embaixo isso é o 7, porque a gente vem da direita para a esquerda, e aqui em cima isso é 3, porque a gente vem da direita para a esquerda. Tá? Então, esse ponto aqui é o nosso W inicial, que era Boris com 7 cervejas e um petisco, e Tobias com 3 cervejas e 5 petiscos. E a soma desses dois aqui, quando a gente soma, a gente tem um total de 10 cervejas e 6 petiscos, que é exatamente a dimensão da minha caixa. Não, o tamanho da caixa ele vai ser sempre dado pelo número de bens que existe na economia. Então, se eu tivesse começado o meu exemplo dizendo que o Tobias tem 15 cervejas e o Boris tem 10 cervejas, a minha caixa teria uma dimensão de 25 no lado da cerveja. Se cada um tivesse 10 petiscos, seria uma caixa de 25 por 20. Então, o que determina o tamanho da caixa é exatamente esse ponto W, essa soma. A dimensão no eixo X vai ser a soma do bem 1 e a dimensão no eixo Y vai ser a soma do bem 2. Exatamente para a caixa sempre caber dessa maneira exata o número total de bens da economia. Tá, então, meu petisco está aqui. Então, o que eu tinha dito nesse ponto aqui, a gente fez um exemplo nesse ponto aqui, no qual a gente sai desse ponto e vai para um ponto a partir de trocas, eu não sei se vocês se lembram, no qual o Tobias abre mão de uma cerveja. Então, quando o Tobias abre mão de uma cerveja, ele se desloca para a esquerda. Então, o Tobias abrindo mão de uma cerveja significa ele caminhar do ponto 7C para o ponto 6C. E o Boris abre mão de um petisco. Então, o Boris sai do ponto 5P e vai para o ponto 4P. E eles fazem essa troca. Então, agora, uma cerveja, quando o Boris abre mão de uma cerveja nessa economia, necessariamente o Tobias ganha uma cerveja. Então, qualquer movimentação nessa caixa, ela vai representar qualquer movimentação, por exemplo, um deslocamento só desse ponto aqui para a esquerda. Se a gente estivesse fazendo um deslocamento horizontal perfeito aqui, o que acontece? Quando eu saio desse ponto W para cá, simplesmente eu estou tirando cerveja do Boris e dando cerveja para o Tobias, sem que o Boris ganhe nada. Quando eu saio de baixo para cima ou de cima para baixo, nessa direção, eu estou trocando a quantidade de petisco de um e dando para o outro. Tá? Então, quando eu saio desse ponto W e venho para esse ponto aqui, houve uma troca, né? Basicamente, a troca foi o Tobias, desculpa, o Boris abriu mão de uma cerveja e o Tobias ganhou uma cerveja. E em troca, o Tobias abriu mão de um petisco e o Boris ganhou um petisco. Então, o deslocamento para esse ponto representa uma troca de uma cerveja por um petisco, na qual Boris abriu mão da cerveja, Boris deu cerveja e recebeu em troca petisco do Tobias. Todo mundo entende esse movimento aqui? Percebe que esse movimento representa exatamente isso? Tobias entregando petisco na mão do Boris, que entregou cerveja para o Boris. É isso. Então, toda movimentação na caixa ela vai representar algum tipo de troca, sempre. É um deslocamento que sempre representa um tipo de troca. Então, saindo do W para o Y, a gente teve essa troca, agora o Boris possui. Antes da troca, Boris tinha 7 cervejas e um petisco, e Tobias
3 cervejas e 5 petiscos, que é o que a gente já tinha visto ali, né? Depois da troca, o Boris vai ter 6 petiscos. 6 petiscos? Não. 6 petiscos. Não, 6 cervejas. 6 cervejas e 2 petiscos. Tá errado. Agora o Boris vai ter 6 cervejas e 2 petiscos. Ele abriu mão de uma cerveja, saiu de 7, foi para 6. E o Tobias vai ter 4 petiscos, isso tá certo. E 4 cervejas, tá certo também. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa na mesma caixa, só que o que a gente está pensando é que não só que todos esses pontos, por todos esses pontos aqui, estão passando curvas de indiferença e estão passando curvas de indiferença dos dois consumidores. Então, quando a gente volta aqui rapidinho, a gente vê todos esses números que a gente tinha olhado, a gente tinha esse W aqui antes, que agora está na caixa, e esse W estava numa curva de indiferença do Tobias, que elas vêm vindo nessa direção, né? Então, o Tobias aumenta a utilidade dele quando ele sai daqui e vem para cá. Isso aqui é o caminho do aumento da utilidade do Tobias, né? Então, ele saiu de uma curva de indiferença mais baixa e foi para uma mais alta quando ele fez essa troca. E o mesmo vale para o Boris, de uma forma um pouco mais simples de enxergar, porque é como a gente está acostumado a ver. Então, o Boris aumenta a utilidade dele nessa direção. Então, dentro dessa caixa, a gente não vai ter só a caixa como esse espaço no qual a gente consegue representar a alocação e trocas, mas a gente consegue representar a alocação e trocas e visualizar as curvas de indiferença dessas pessoas. Então, no ponto W, a gente tinha uma situação na qual essa era a curva de indiferença do Tobias, desculpa, do Boris. Essa aqui é a curva de indiferença do Boris. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Essa. E essa aqui é a curva de indiferença do Tobias, certo? Então, nesse ponto aqui, o Tobias está exatamente... Se a gente saísse desse ponto aqui e viesse para esse ponto, o Tobias não teria nenhuma melhora em termos de utilidade, ele estaria exatamente com a mesma utilidade, mas eu estaria numa situação na qual o Boris agora estaria numa curva de indiferença que é mais alta do que a curva de indiferença na qual ele está nesse W. Então, basicamente, toda a troca nessa caixa vai representar também uma mudança na curva de indiferença para algum dos dois. Então, se a gente estiver se movendo na curva de indiferença de um dos dois, a gente está se movimentando aqui na curva, qualquer ponto nessa curva aqui, é um ponto no qual o Tobias está exatamente com a mesma utilidade que nesse ponto W inicial. Mas o Boris está mudando a utilidade dele. E qualquer movimento para fora desse ponto que venha vindo aqui nessa direção, nesse caso aqui especificamente, a gente está tendo o quê? Uma melhora 2,2. Então, esse ponto Y aqui, que é o ponto no qual eles trocaram 1 por 1, a gente chega numa situação que tanto o Tobias está numa curva de diferença mais alta, que é essa aqui, que é mais alta do que essa, então ele melhorou, quanto o Boris melhorou. Tá claro? Professora, eu tenho uma dúvida. Vai. Você tinha comentado alguma coisa sobre critério de Pareto, né? E Uhum. aí eu fiquei na dúvida se o critério de Pareto é a gente não consegue melhorar a situação de alguém sem piorar a situação de outra pessoa. É Isso, isso. isso. E aí, nesse caso, quando a curva, tipo, a seta tá indo para a esquerda, tem uma melhora dos dois. Aí seria o Uhum. quê? Também é uma melhora de Pareto. Ah, tá. Então, uma situação, basicamente o que a gente está dizendo no ponto W, é possível você melhorar um sem piorar o outro. Então, existe um monte de possibilidades. Tudo isso aqui, nesses casos todos aqui que eu estou sublinhando, você consegue melhorar o Boris sem piorar o Tobias. Esse seria o caminho aqui desse limite de Pareto, né? Se eu viesse para esse ponto aqui, por exemplo, isso aqui não é uma melhora de Pareto. Nesse ponto aqui, o Tobias estaria pior, tá? Então, imagina que aqui tem uma outra curva de indiferença do Tobias passando, tá? Se eu saio do ponto W e venho para esse ponto aqui,
Tobias piorou. Isso não é uma melhora de Pareto. Boris melhorou muito, mas não adianta, porque a gente piorou Tobias. Mas se eu saio desse ponto aqui e venho para esse ponto aqui, Tobias está igual e Boris melhorou. Isso é uma melhora de Pareto. Tá? Ah, entendi. Quando Perfeito. eu melhoro Obrigada. ambos, eu também tenho uma melhora de Pareto. Então, quando eu melhoro Tobias e melhoro Boris, eu melhorei Tobias sem piorar Boris também. Então, é pelo menos sem piorar Boris, entendeu? O caso limite da melhora de Pareto é quando só uma das duas pessoas melhora. Quando eu chego aqui no ponto Y, ainda é possível melhorar um sem piorar o outro? Ou melhorar ambos? O que vocês acham? Se eu sair desse ponto aqui e vier para esse ponto aqui, esse ponto é uma melhora de Pareto? E aí? Ficou confuso? Sim, porque eu ainda estou na mesma curva de diferença desse ponto aqui, né? É isso que a Paloma está falando. Então, nesse ponto aqui, mais uma vez, Tobias continua igualzinho a esse ponto Y, né? Não mais igual ao ponto W. Então, ele melhorou do ponto W para o ponto Y, Tobias está melhor. Quando eu saio desse ponto Y e vou para esse ponto aqui, B, por exemplo, nesse ponto B, o Boris está melhor e o Tobias está igual. Isso é uma melhora de Pareto. Se eu viesse para esse ponto aqui, esse ponto E, eu melhorei Tobias ou eu piorei o Tobias? O que o Tobias prefere, o ponto E ou o ponto Y? Melhorei, né? Porque é como se tivesse uma outra curva de diferença passando aqui. E essa curva de diferença ela é mais alta do que essa aqui. Então, eu vim nessa direção mais uma vez. Então, o Tobias melhorou. E o Boris, a mesma coisa. Então, eu saí daqui e vim para cá. Eu saí dessa curva de diferença e vim para cá. Nesse ponto E, aqui, eu ainda consigo melhorar um sem piorar o outro? Se eu sair desse ponto E aqui e vier para cá, por exemplo. Deixa eu ver se eu vou ter esse gráfico aqui. Esse ponto M aqui, tá? Então, chegando nesse ponto M aqui, onde a gente chega num ponto, a gente saiu do ponto W, foi para o ponto Y e agora veio para esse ponto M. Se eu tiver nesse ponto M, se eu sair desse ponto e vier para cá, o que aconteceu com o Boris? Lembrando, as curvas de diferença dos Boris são as vermelhas, que vão nessa direção aqui. O que aconteceu com o Boris quando eu saio do ponto M e venho para esse ponto, sei lá, P? O Boris está exatamente a mesma coisa. E o Tobias está pior. E se eu tivesse vindo para esse ponto aqui? P2. O que aconteceu com Boris? Boris melhorou. E o Tobias, de novo, está pior. Então, quando eu chego num ponto aonde as duas curvas estão, as duas curvas são tangentes uma à outra, eu não consigo mais, não existe mais espaço para eu melhorar um sem piorar o outro. Então, qualquer movimento saindo desse ponto, necessariamente, alguém vai piorar para um outro melhorar, ou alguém vai piorar sem um outro melhorar. Ou
simplesmente, você poderia até pensar uma situação no qual ambos pioram. Se eu vier para esse ponto aqui, tanto o Tobias quanto o Boris estão pior. Ou o ponto Y, né? O ponto Y é uma situação na qual eles estavam e eles saíram dela exatamente porque era possível os dois melhorarem. Então, do mesmo jeito que sair do ponto Y e ir para o ponto M é uma melhora de Pareto, sair do ponto M e ir para o ponto Y seria uma piora. Então, o que a gente chama de eficiência de Pareto é exatamente essa situação na qual não é mais possível, já se exauriram todas as trocas, e não é mais possível melhorar a situação de um sem piorar a situação de outro. Esse ponto aqui, graficamente, eu não sei se tá claro, se chega numa intuição de vocês, que graficamente, deixa eu voltar aqui um pouco, mas graficamente, quando a gente parte desse ponto W, sempre que existir essa área entre as duas curvas, que é o que a gente chama de lente de melhora, não à toa, né? Essa área aqui, né, que tem esse formato meio de um olho mesmo, por isso se chama lente, é o que a gente chama de lente de memória, de melhora. É todo o espaço dentro do qual, a partir do ponto W, a gente consegue obter algum tipo de melhora de Pareto. Qualquer ponto nessa área azul, qualquer um dos pontos nessa área azul é uma melhora de Pareto em relação a W. Esse ponto é uma melhora, esse ponto é uma melhora, os pontos daqui são melhora, esse ponto é uma melhora. Porque se for uma melhora para um sem piorar o outro, já é uma melhora de Pareto, tá? Então, essa aqui é a área de exaustão de possibilidades de melhoras com as trocas. A partir do momento que a gente sai do ponto W e vem para o Y e teve uma melhora, agora a gente tem uma área um pouco menor de ainda possibilidade de melhora. Enquanto existir uma área entre as duas curvas, isso é uma possibilidade de melhora. Quando é que deixa de existir possibilidade de melhora? Quando não tem mais área nenhuma. Quando o que separa uma curva da outra é um único ponto. É como se essa área aqui, nesse momento aqui, essa área ela vira um ponto. A gente vai reduzindo, 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 reduzindo até que ela é um ponto. E aí esse ponto é um ponto de eficiência e um ponto de equilíbrio. Nesse ponto M aqui, o Boris não quer trocar com o Boris. Na verdade, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? É um ponto de tangência, que significa que as taxas marginais de substituição se igualaram, porque a taxa marginal de substituição é exatamente a inclinação da curva de indiferença no ponto. E o ponto no qual eles estão é exatamente o ponto no qual essas duas curvas de indiferença se tocam. Isso é basicamente assim, a solução, é a explicação gráfica e a solução gráfica pro ponto de equilíbrio num modelo de trocas. A gente está resolvendo hoje o modelo de trocas graficamente. É basicamente isso que está acontecendo, trazendo essa intuição gráfica da coisa. Deu para entender? Tá. Vocês acham que... Agora eu quero a opinião de vocês. Vale, na aula que vem eu voltar um pouco e fazer isso de novo, fazer a curva no quadro um pouco mais rápido, talvez, ou que as pessoas vão assistir a aula e eu posso contar que todo mundo vai estar exatamente no mesmo lugar que vocês para a aula que vem. Dá para entender o quanto mais eu avanço também. Já até perdi gente aqui. Eu acho bom dar uma revisada, Sim. porque eu acho que a galera pode até ver a aula, mas talvez não veja até a sexta. Uhum. Não sei. Tipo, vendo o histórico da sala, assim. Eu sei que tem gente que não assiste. Ou Tá. assiste só depois, tipo, pré-prova. Tá. O que eu vou fazer, de repente, então, é ir um pouco mais rápido, e ir mostrando, e as pessoas que não entenderem vão ter o vídeo para conseguir entender um pouco melhor. E aí, já tendo visto, talvez com o vídeo elas entendam melhor. Então, esse vídeo vai Tá ficar ótimo. lá disponível para sempre, para vocês verem, para na véspera da prova vocês verem se vocês estiverem confusos, e por aí vai. Então, ele vira um material que está lá disponível para vocês. Eu vou continuar um pouquinho.
Só para trazer alguns conceitos. Mas tem alguma pergunta aqui? Isso ficou mais ou menos claro? Até porque lembrando, assim, se no futuro tiver alguma pergunta que vocês não tinham entendido, essa resposta vai estar aqui gravada. Então, é um bom momento para vocês fazerem pergunta. Ela vai ser respondida tantas vezes quanto vocês quiserem. Vocês podem dar o replay. Tá. Então deve estar muito claro. Que bom. Então, uma alocação eficiente, quando a gente fala em alocação eficiente, a gente está falando exatamente dessa alocação que ali era representada por aquele ponto M, que é uma alocação que está dentro, sempre vai estar dentro da lente com relação ao ponto original. Então, a nossa alocação final, que vai ser uma alocação eficiente, ela necessariamente está dentro da lente de inicial. A gente não vai conseguir sair desse ponto W e terminar nesse ponto aqui a partir das trocas, dadas as suposições que a gente vai fazer. Pode ser até que esse ponto aqui seja um ponto eficiente, ou seja, que esse ponto aqui tenha também uma tangência entre duas curvas. Mas esse ponto aqui é um ponto eficiente que você só chegaria nele a partir da troca de um outro ponto de alocação inicial. Então, em um outro universo no qual Boris nasceu com menos cervejas e mais petiscos, e Tobias nasceu com mais cervejas e menos petiscos, seria possível. Não, Boris nasceu com mais cervejas e mais petiscos, na verdade, e o Tobias nasceu com ainda menos cerveja e menos petisco, seria uma possibilidade a gente acabar nesse ponto aqui de equilíbrio e não no ponto M. Mas a partir da alocação inicial W, a gente necessariamente vai acabar em alguma situação que está dentro dessa lente que está determinada pelo cruzamento da curva de indiferença do Tobias da alocação inicial W e da curva de indiferença do Boris a partir da alocação inicial W. Então, sempre que a gente tiver uma troca, se a gente fizesse qualquer troca fora dessa região da lente, então qualquer troca a partir desse ponto W aqui, deixa eu limpar aqui de novo. Se a partir desse ponto W aqui tivesse ocorrido uma troca que levasse eles para esse ponto aqui, necessariamente essa troca teria sido, de alguma forma, teria piorado um ao melhorar o outro. Então, as únicas trocas possíveis que são melhoras de Pareto são essas que estão determinadas aqui. Qualquer troca fora da lente é uma piora de Pareto, por definição. Então, uma troca que leve a um ponto fora da região em formato de lente vai reduzir o bem-estar de um dos consumidores, que vai estar mais próximo da origem do que em relação ao ponto de alocação inicial. Então, vai estar numa curva de diferença mais baixa. O Y que a gente determinou lá é uma troca que é mutuamente vantajosa. Então, ambos estão em alguma curva de indiferença mais alta. Não necessariamente quando a gente sai do W e vai para um ponto interno à nossa lente, né? Seja o W, seja um outro ponto aqui qualquer, não necessariamente essa alocação é eficiente. Ela pode ser uma melhora para ambos, mas ainda existir espaço para troca. Ela só vai ser eficiente quando a gente exaurir todas as possibilidades de troca. Então, pode ser que eles vão trocando de pouco em pouco até chegar no M. Do ponto de vista de equilíbrio geral, na verdade, o ideal, né, a forma como a gente falou um pouquinho do leilão de Valrhais, né, na semana passada, e a forma como o experimento mental do Valrhais do leiloeiro funciona, seria que necessariamente você teria que sair do ponto W e ir direto para o ponto M. Não poderia acontecer nenhuma troca entre W e M, porque isso mudaria um pouco os termos da troca. Então, você precisa primeiro resolver esse ponto M, achar qual é esse ponto M, e aí fazer a troca. Porque se, por exemplo, digamos, se eles fazem uma troca do W não para o Y, mas, sei lá, para esse ponto aqui, digamos, esse ponto aqui, talvez o M já seja um ponto que está fora da lente determinada por esse outro ponto aqui que não foi o Y. Então, as lentes, elas vão, se você vai trocando antes de chegar naquele ponto, a lente que vai sendo determinada pelas curvas dos próximos pontos, ela é diferente.
Então, a forma como as trocas acontecem influencia em qual ponto de eficiência a gente vai chegar. Nesse ponto de eficiência, ou em qualquer ponto de eficiência, na verdade, não só no M, porque o M não é o único ponto de eficiência. O M é o ponto de eficiência ao qual a gente chegou a partir desse sistema de troca, que foi do W para o Y, do Y para o M. Ele é um ponto de eficiência porque a taxa marginal de substituição dos dois se iguala. Então, as curvas de diferença são tangentes nesse ponto e não existe mais um espaço de lente para as possíveis trocas. E aí, na verdade, o que a gente tem entre o W e o M, ou se a gente partisse, a gente pode imaginar que W é uma alocação possível, mas a gente começou o nosso universo aqui, a nossa história dessa nossa economiazinha, assim, com o Boris tendo 7 cervejas, o Tobias tendo 3 cervejas, o Boris tendo um petisco, o Tobias tendo 5 petiscos. A gente poderia ter começado a história da nossa economia num outro ponto W aqui, onde a alocação inicial era completamente diferente, eles terem partido de uma lente completamente diferente, terem chegado num ponto de tangência completamente diferente. Nesse ponto de tangência aqui, então, se aqui tem duas curvas sendo tangentes, também é um ponto de eficiência, mas é um ponto partindo de uma outra distribuição. Então, basicamente, existe também uma questão distributiva que está colocada aqui nessa lente. Qualquer ponto nessa lente aqui determina uma distribuição entre Boris e Tobias. Qualquer ponto que eu pegue aqui, no momento que eu digo que Tobias tem X, eu já estou dizendo que o Boris tem 10 menos X, né? Que Tobias tem X cervejas, Boris tem 10 menos X cervejas. Então, também tem uma questão distributiva que está colocada aqui, e a eficiência, ela é diferente da distribuição. Então, aquilo que a gente estava falando lá no início, que eu ia mencionar um pouco a questão da diferença entre equidade e eficiência. Eficiência diz respeito a não existir a possibilidade de melhoras de Pareto por troca. Equidade é uma coisa completamente diferente. Então, a gente lembra, eu comecei traçando aquele ponto lá no meio, né? Quando eu fiz a caixa primeiro, que era o 533. 5353, né? Aquele é um ponto de equidade. Ele não necessariamente é um ponto de eficiência, porque é possível que, quando o Tobias tem 5 cervejas e 3 petiscos, ele tenha uma preferência por cerveja maior do que o Boris quando ele tem 5 cervejas e 3 petiscos. Então, um tende a gostar mais de cerveja, outro tende a gostar mais de petisco. Então, quando você começa com uma alocação igual, uma distribuição onde todo mundo tem as mesmas coisas, ainda é possível que exista uma possibilidade de troca para criar mais eficiência. Então, o distributivo é diferente da equidade. Inclusive, pensa, vamos imaginar, se a gente partir desse ponto, o que é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é um ponto no qual o Boris não tem nenhuma cerveja, nenhum petisco. O Tobias tem 10 cervejas e 6 petiscos. Existe alguma possibilidade de melhora de Pareto a partir desse ponto? Ou esse ponto é eficiente? Seria possível, vamos mudar a pergunta, seria possível melhorar o Boris a partir desse ponto sem piorar o Tobias? Então, aqui a gente tem que o Tobias tem 10 cervejas e 6 petiscos. E o Tobias tem 0 cervejas e 0 petiscos. Dá para melhorar o Boris sem piorar o Tobias? Tem alguma coisa possível? Tem alguma coisa que o Boris possa dar ao Tobias em troca de algo para ele abrir mão e ficar mais feliz ou ficar igualmente feliz? Não, né? Então, nesse ponto aqui, não existe possibilidade de troca, porque o Boris não tem nada, e a gente também tem uma suposição, de modo geral, que mais é sempre melhor. Pode ser cada vez menos melhor, mas é sempre melhor. Então, necessariamente, se a gente reduzisse o número de cervejas do Tobias ou reduzisse o número de petisco do Boris, a gente pioraria, desculpa, do Tobias, a gente pioraria a situação dele. Então, não tem como o Boris passar a ter uma cerveja sem o Tobias ficar pior. Teria como se as minhas hipóteses fossem distintas. Se, por exemplo, o Boris fosse uma pessoa minimamente civilizada e preferisse beber acompanhado de Tobias, desculpa, se Tobias fosse uma pessoa civilizada e preferisse beber acompanhado do Boris, né? Então, digamos que Tobias e Boris são amigos. Então, o que seria uma suposição um pouco mais razoável?
que Tobias, tendo 10 cervejas e 6 petiscos, vai ficar mais feliz, compartilhando um pouco desse muito de cerveja que ele tem, um pouco desse petisco com o Boris, ganhando a companhia do Boris e ficando ali vendo o Boris feliz, né? Ou que, digamos, sei lá, Tobias nem conhece o Boris. O Boris é uma pessoa que passa ali pela rua e tá com muita fome e vira pro Tobias e fala: pô, me dá uma cervejinha aí, por favor, ou me dá um petiscozinho aí, por favor. E o Tobias olha para aquela montanha de comida que ele já não consegue mais aguentar comer e fala: por favor, claro, pegue. E fique feliz com o fato de que o Boris teve alguma coisa. Então, nesse ponto aqui, dadas as nossas hipóteses de egoísmo completo, né, de utilidade simplesmente autointeressada, não é possível melhorar nem um pouco a situação da economia em termos de Pareto. A gente está num ponto eficiente de Pareto. Então, os nossos dois pontos de extremo da caixa são pontos de injustiça completa, né, onde a distribuição é o mais desigual possível, mas são pontos eficientes. Então, uma situação na economia no qual uma única pessoa tem tudo e todo mundo mais não tem nada, ele é um ponto eficiente de Pareto. Ele é um ponto distributivo péssimo, mas ele é eficiente de Pareto em termos da nossa teoria microeconômica neoclássica. Tá claro isso? Vou supor que tá. Obrigada, Paloma. E aí, entre esses dois pontos, que são os extremos de eficiência, existem diversos pontos que passa por cada um desses pontos. Então, eu posso imaginar um caminho aqui. Se eu pegasse cada ponto de tangência entre as curvas, eu fosse indo me vendo cada uma das minhas curvas de pouco em pouco, em pouco em pouco, por todos os pontos de tangência da minha curva. Eu traçaria esse caminho aqui, aonde todos os pontos dessa curva são pontos eficientes de Pareto. Em cada um desses pontos é impossível melhorar a situação de um sem piorar a situação de outro. Essa curva que a gente traça, essa linha que a gente traça, é o que a gente chama de curva de contrato, que é essa linha vermelha aqui. A curva de contrato é exatamente o conjunto de todos os pontos eficientes de Pareto na minha economia. Nossa, como é difícil escrever assim. Não sei nem se está legível, mas vocês que estão acostumados com a minha letra no quadro, isso até que não está tão mal. Enfim, e aí, a partir de cada um desses pontos, na verdade, desculpa, cada um desses pontos ele teria sido atingido a partir de uma alocação inicial diferente. Então, do mesmo jeito que a gente chegou naquele ponto, aqui ficou meio mal feito, né? Na verdade, esse ponto aqui era o ponto, mas enfim. Como a gente chegou naquele ponto M a partir do nosso ponto W, a gente pode ter chegado nesse ponto F a partir de um W2 que estava aqui, né? Que era simplesmente uma alocação inicial diferente. Então, a alocação inicial, ela já vai nos dar uma ideia da questão distributiva do ponto de equilíbrio ao qual a gente vai chegar. Então, se a gente parte de uma distribuição muito desigual dos bens, a gente pode alcançar o que a gente chama de eficiência de Pareto. Então, ter uma pequena melhora para um ou para outro, mas a gente vai terminar numa situação que ainda é muito injusta, que um ainda tem muito pouco e o outro tem muito. Quando a gente parte de um ponto de inicial de distribuição, que ele é mais igualitário, quanto mais perto do meio for a nossa alocação inicial, mais igualitária vai ser a nossa alocação final eficiente. Mas todos esses pontos eficientes, inclusive os pontos do nosso limite aqui. Eu não vou entrar nisso agora. Vai ser muito confuso. Eu vou falar um pouco. Será que eu falo? Vamos lá. Se a gente estivesse falando de uma situação, por exemplo,
Então, a gente está vendo aqui essas duas curvas dentro da caixa, né? Partindo de algum ponto inicial W1, se eu estivesse analisando isso aqui em separado, primeiro olhando para o Tobias, que tem essa curva de indiferença XB e parte do ponto inicial W1. Essa reta aqui seria uma reta de restrição orçamentária, passando por cima do ponto W1. Essa restrição orçamentária, basicamente, o que ela nos dá, a inclinação dessa reta, ela é os preços relativos. Então, se eu parto de qualquer ponto W1 e eu tenho uma restrição, vamos começar pelo Boris, que é mais fácil, na verdade, que é como vocês veem normalmente, né? Então, se eu tenho um ponto W1 aqui, no meu gráfico do Boris, tá? Eu parto desse ponto e eu te digo que os preços são tal qual, essa é a minha restrição orçamentária. Como é que eu maximizaria a utilidade do Boris? Eu maximizaria a utilidade do Boris saindo do ponto W1, vendo a inclinação dessa reta e comprando no mercado aquilo que é o ponto de tangência entre a minha restrição orçamentária determinada pela minha dotação inicial e preços relativos e as minhas as minhas curvas de diferença. Se eu fosse o Boris, exatamente a mesma coisa. Partindo do W1, se eu tenho essa relação de preços, eu poderia chegar a algum lugar aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente partisse de uma situação na qual os preços relativos não são exatamente aqueles que representam, porque para cada um dos indivíduos, o ponto de maximização da utilidade, se vocês lembram lá de micro 1, vai ser aquele no qual a TMS se iguala a P2 sobre P1, certo? Ou P1 sobre P2? Eu acho que é P2 sobre P1. Mas se iguala ao preço relativo, certo? Vocês se lembram disso? Isso aqui é o que a gente deriva, né, das nossas condições de maximização de utilidade lá em micro 1. Se eu dou o preço relativo, basicamente, eu estou determinando, a partir dos preços relativos, a condição de maximização para cada um dos meus consumidores. Então, se a esse preço relativo a taxa marginal de substituição do Boris não for igual à taxa marginal de substituição do Tobias, a gente vai ter um problema do nosso mercado não estar em equilíbrio. Significa que, lembrando lá do experimento que a gente falou do Valrhais, se o leiloeiro de Valrhais, lembrando, né, o que é o experimento? Valrhais teria um leiloeiro, esse leiloeiro chegaria numa economia, então ele chegaria, ao invés do Tobias e o Boris decidirem por conta própria por quantas cervejas eles vão trocar petiscos, chegasse uma outra pessoa para resolver o problema por eles e virasse e falasse: olha, gente, é o seguinte, o preço da cerveja é X e o preço do petisco é Y. Agora vocês me dizem quantas cervejas vocês querem vender e quantos petiscos vocês querem comprar por esses preços. E aí o Tobias falaria: eu venderia X petiscos e compraria X cervejas, e o Boris diria: eu venderia tantas cervejas e compraria tantos petiscos. E é possível que, a partir desse preço relativo que essa pessoa intermediária disse, a gente não chegasse numa coincidência entre a quantidade de cerveja que o Tobias quer comprar e a quantidade de cervejas que o Boris quer vender. Então, a esse preço, o Boris vende menos cerveja do que o Tobias quer comprar e o Tobias quer comprar mais cerveja do que o Boris quer vender, por exemplo. Tá? O único ponto no qual, e aí, basicamente, com isso, essa pessoa intermediária vai falar: bom, acho que o preço da cerveja agora, nessa economia aí, a partir desses preços que eu anunciei, a gente teria gente querendo cerveja demais e querendo petisco de menos. Então, acho que o preço da cerveja está um pouco barato e o preço do petisco está um pouco alto. Deixa eu trocar. E aí ele falaria um outro preço. Então, ele poderia falar um outro preço no qual a inclinação dessa reta vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais para cá, por exemplo. Ou ela vai ser mais para lá. Então, ele vai aumentar um preço e reduzir outro preço.
E ele, com isso, o leiloeiro vai mexendo a direção dessa curva. Até que ele chegue num ponto em que esses preços relativos aqui sejam exatamente aqueles no qual a TMS de Tobias e a TMS de Boris se igualem. Então, no ponto de equilíbrio, a TMS de Boris é igual a TMS de Tobias, que é igual ao preço relativo da nossa economia. Menos, né? Menos P2 sobre P1 ou menos P1 sobre P2. Vou ficar devendo essa, se é um ou outro por cima. Tá? Tá claro, gente? Isso é um pouco mais confuso, mas basicamente a ideia daqui é a gente também derivar. A gente vai chegar depois, a gente vai fazer um pouco uma discussão do equilíbrio de Walras, né? Que tudo diz respeito ao preço. Lembra que a gente estava falando lá na aula, na primeira aula, na segunda aula, sobre o preço como esse mecanismo de sinalização. Então, basicamente, a forma como a gente vai sair daquele ponto W e chegar num ponto de eficiência é a partir desse mecanismo de sinalização que é o preço. E a outra coisa que é importante entender, aqui não, né? Nesse caso aqui, a gente fez uma situação na qual, se eu traço aqui essa reta, basicamente, o que eu estou falando? Eu saí do W, fui para o Y e fui para o M. O preço relativo em cada um, o preço que eu saí do W e fui para o Y, ele é exatamente igual. Se eu tivesse saído do W e vindo para uma situação aqui, por exemplo, e aí depois, a partir daqui, trocado de novo, eu já mudei o preço relativo ao qual eu já troquei, é como se eu tivesse feito uma troca a preços relativos que não são os preços relativos do equilíbrio. Então, a situação final de equilíbrio, partindo do ponto W, ela não pode ocorrer a partir de uma troca fora do ponto de equilíbrio. É por isso que o experimento walrasiano do leiloeiro é um no qual não é como se ele anunciasse tudo aquilo, as pessoas de fato efetivassem trocas ao preço relativo que aconteceu e aí fizessem trocas de novo a partir de um novo preço relativo. Enquanto ele não encontra a solução de mercado, ninguém troca nada. Então, basicamente, ele fala AP2 igual a X e P1 igual a X. É um preço relativo de 1 para 2. Quanto vocês querem trocar? Se a coisa não zero, ele fala, não, ninguém vai trocar nesse valor, não. Deixa eu revisar os preços. Até que o valor dos preços seja exatamente aquele que te leve a uma situação de equilíbrio no mercado. Onde a demanda líquida por um bem dos dois lados seja igual, ou a demanda excedente, né? Então, a quantidade de cerveja que um quer abrir mão é exatamente a quantidade de cerveja que o outro quer adquirir. E o mesmo para o petisco. Tá. Eu vou fechar com essas definições, e aí acho que a gente para e eu vejo se alguém tem alguma pergunta final. Só as definições, né? Eficiência de Pareto, que a gente falou bastante hoje, eu achei que valia ter as definições escritinhas. Uma alocação eficiente no sentido de Pareto, ela pode ser definida como: não tem como você fazer uma pessoa melhorar. Não tem como você fazer com que todas, em uma situação eficiente de Pareto, você não tem como melhorar todo mundo. Você também não tem como fazer com uma pessoa melhore sem outra piorar. Então, uma situação na qual, para melhorar alguém, você teria que piorar outra pessoa. Uma outra forma da gente entender eficiência de Pareto é que todos os ganhos com as trocas se exauriram. Então, a gente chegou naquele ponto de tangência. Ou que não há trocas mutuamente vantajosas a serem efetuadas. O que a gente vai chegando com isso? Com isso, a gente vai chegando numa situação que a gente observa que o equilíbrio de mercado, o equilíbrio no qual, do ponto de vista walrasiano, o que é o equilíbrio de mercado? É uma situação na qual, aos preços vigentes, ninguém quer mais, não existe demanda líquida por nenhum bem. A demanda excedente por todos os bens na soma é igual a zero. Então, ninguém vai querer abrir mão aquele preço vigente, dado o preço, as pessoas não querem abrir mão de um bem que tem para comprar outro bem. Essa é uma situação de equilíbrio. É uma situação na qual ninguém está disposto a fazer trocas aos preços vigentes. E o que é uma situação de eficiência de Pareto? É uma situação na qual
as possibilidades de troca se exauriram. Então, basicamente, quando a gente está falando do ponto de vista valrasiano, o equilíbrio é aquele no qual todas as TMS estão se igualando ao preço relativo. Do ponto de vista de Pareto, uma situação eficiente de Pareto é uma situação na qual as curvas de indiferença são tangentes uma à outra. Então, basicamente, o que o Pareto significa é... Bom, vamos lá, ao invés de eu falar isso primeiro, porque isso já é uma crítica, mas a eficiência de Pareto, basicamente, ela é uma... É difícil para mim falar do jeito básico, calma, desculpa, deixa eu dar um passo atrás. O equilíbrio, todo equilíbrio de mercado, basicamente o que a gente chega aqui no fim é que todo equilíbrio de mercado, toda situação na qual não existe demanda excedente por um bem, é uma situação de eficiência de Pareto. Essa é o que a gente chama de primeiro teorema do bem-estar. O primeiro teorema do bem-estar diz que toda situação, todo equilíbrio é um ponto eficiente de Pareto. Todo equilíbrio de mercado é um ponto eficiente de Pareto, tá? E o que eu estava tentando chegar é que isso, na verdade, a forma como Pareto chega a isso, não é que ele demonstra que o mercado é eficiente, que é a forma mais ou menos como a microeconomia neoclássica vende esse resultado. É como se, assim, olha que interessante, um equilíbrio de mercado é eficiente de Pareto, portanto, o mercado é eficiente. E, na verdade, basicamente, o que o Pareto faz, ele descreve uma propriedade do equilíbrio. Ele descreve o que é um equilíbrio e o que a gente pode entender em termos de possibilidades desse equilíbrio. O equilíbrio é uma situação exatamente na qual as trocas não podem mais ocorrer. Então, isso é como se fosse assim, é quase como se fosse uma tautologia, você falar que o mercado é eficiente. Na verdade, quando você fala que o mercado é eficiente, no sentido de Pareto, você diz que o mercado tal qual foi descrito em termos axiomáticos, aquilo que é a forma como as trocas ocorrem, disso se deriva uma coisa que ficou chamada como eficiência de Pareto, que é essa situação de que as trocas já se exauriram, de que ninguém consegue melhorar sem alguém piorar. Talvez eu tenha complexificado um pouco a coisa, eu vou voltar na aula que vem um pouco nisso, mas para dizer que isso que a gente chama de primeiro teorema do bem-estar é algo muito utilizado e que muita gente olha como se fosse assim, nossa, que interessante, tipo, estou provando aqui um resultado de eficiência do mercado. E ele na verdade, para ser entendido como uma propriedade do equilíbrio. Então, o primeiro teorema do bem-estar diz que o equilíbrio competitivo é eficiente no sentido de Pareto, tá? E aí a gente vai ter o segundo teorema do bem-estar, que aí a gente só vai entrar, talvez na aula que vem a gente já comece a falar dele, que diz que toda alocação eficiente no sentido de Pareto pode ser sustentada como equilíbrio competitivo, desde que as preferências sejam convexas. E aí, só para explicar muito rapidinho um pouco isso, lembrando aqui, né, todos os pontos eficientes de Pareto, ou seja, qualquer ponto desta curva aqui, poderia ser alcançado a partir de um ponto de dotação inicial distinto. Então, para se chegar em F, o mercado consegue levar a nossa economia para F, desde que a gente tenha uma alocação inicial X, que eu não sei exatamente qual é, mas existe uma alocação inicial que me permite levar a economia para F, desde que as curvas sejam convexas. Porque se essa curva aqui não fosse convexa e fosse uma coisa assim, por exemplo, a gente já não chegaria necessariamente nesse ponto. Ou a gente não teria como, existiriam pontos a partir do qual a gente não conseguiria levar, a gente não poderia levar a economia, tá? Porque nesse caso aqui o equilíbrio não necessariamente seria único, por exemplo. Mas a gente vai explorar um pouco mais o segundo teorema depois. Mas a ideia do primeiro teorema é que qualquer ponto, se eu pegar qualquer ponto nessa curva aqui, ele é um ponto eficiente de Pareto, ele é um equilíbrio e ele é um ponto de Pareto, ele é um ponto de eficiência, e a partir de uma diferente alocação inicial, eu sempre posso chegar em algum ponto dessa curva. O que tem uma implicação um pouco de planejamento central, né? Então, basicamente, você poderia pensar a partir disso que um planejador central não necessariamente precisaria fazer com que a sua economia fosse eficiente. Então, seria possível a gente redistribuir tudo que existe na economia, e se o mercado funciona tal qual a gente pensa, e deixar as pessoas trocarem a partir dessa redistribuição
a gente poderia alcançar um novo ponto de equilíbrio, que é um ponto de equilíbrio mais equitativo, por exemplo. Então, partindo do ponto T, se a gente começa nesse ponto T, a gente não está satisfeito com ele, é possível, a partir de uma redistribuição, que seria uma piora de Pareto, porque, enfim, seria uma. Desculpa, não seria uma melhora de Pareto, seria uma piora para algum dos dois, mas a gente ainda conseguiria fazer essa redistribuição e deixar com que o mercado agisse para que eu voltasse para a curva de contrato. Eu fui mais rápido no fim, né? Vocês entenderam? Vocês têm dúvidas? Alguém tem dúvida? Bom, vou parar de compartilhar. Agora já não tem mais ninguém na sala praticamente, né? Vou parar de gravar.